Hoje a gente vai conversar sobre como ter essa paz e acabar com o sofrimento. E a primeira coisa que a gente precisa entender, por que é importante ter paz e acabar com esse sofrimento, né? Porque o sofrimento, ele está acabando com a sua própria vida. Ele faz com que você pare de viver. E isso gera ansiedade, medo, procrastinação, acaba com a sua família, com a sua saúde e com a sua prosperidade, né? E talvez nem permita que você prospere, exatamente por causa desse sofrimento. E o sofrimento, ele é apenas mental, ele é opcional. A dor é inevitável, a dor faz parte da vida. O sofrimento não. O sofrimento, ele é opcional e você escolhe sofrer. Isso é que é mais doido. E é isso que a gente vai discutir para que você pare de escolher, porque inconscientemente você está escolhendo isso. Mas a culpa não é sua de estar fazendo isso. Você foi induzido e programado para fazer dessa forma. E eu quero te ajudar a sair disso. Sendo extremamente direto, como parar de sofrer? O sofrimento é a resistência da vida. A vida tem um fluxo, a vida está acontecendo. Imagina que essa bola de pedra que flutua no espaço, que gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita, está rodando agora, girando a 1.666 km por hora em volta dela mesma. E esse girar tem um fluxo da vida, tem as leis, né? Princípio de ritmo, porque tudo na vida vai ter um ritmo, tudo tem leis. Quem ainda não conhece o livro Segredos da Vida, As Regras do Jogo, tem todas as informações no link na bio ou aqui embaixo, onde eu explico como funcionam as leis do universo. Então você entendendo que existe um fluxo, que existem leis, que existe um ritmo para a vida, você entende, obviamente, que as coisas não são estáticas e não vai acontecer para sempre daquele jeito, ou sendo coisas boas ou coisas ruins, tá? Então essa bola de pedra que flutua no espaço cheia de água a 1.666 km por hora, ela está girando num fluxo contínuo, onde toda vez que ela gira, fica de noite ou fica de dia. Quando ela fica de costas para o sol, o lado onde você está, fica de costas para o sol ou de frente para o sol. Então, de frente para o sol é o que a gente chama de dia, de costas para o sol é o que a gente chama de noite, mas não existe ontem e amanhã. É um eterno agora que está nesse girar e a gente percebe o tempo através da nossa mente. O tempo também não existe, assim como o futuro e o passado. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que tudo está vibrando e que a vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas: espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Se a vida são pontos de vista de experiências sequenciais, nada na vida tem significado intrínseco. É você quem dá esse significado através do seu ponto de vista. E quanto mais você adquire pontos de vista, mais você expande a consciência e menos você sofre, porque o sofrimento é ignorância. E que a ignorância é algo que eu ignoro. Eu estou ignorando alguma coisa e isso que eu estou ignorando me faz sofrer porque eu resisto a isso. Então a vida está fluindo num fluxo. Imagina que nós estamos aqui, a vida está acontecendo e toda hora, opa, passou. Experiências sequenciais. Experiências sequenciais. Numa sequência eterna, o tempo todo, sequenciais de troca. Então você troca experiência comigo, você troca experiência com a sua mãe, você troca experiência com o vendedor, com o comprador, você troca experiência com o marido, troca experiência com o ex, troca experiência com o assaltante, troca uma experiência com as coisas que vão acontecendo na sua vida. E tudo está passando. E de repente, uma dessas coisas que você tem um ponto de vista sobre isso, que você acha que deveria sim, ela vem ao contrário, ela vem doida, mas ela está passando. E você olha para ela e diz: não, eu não aceito. Quando você não aceita, você segura e resiste. Quando você resiste, aquilo persiste, porque quando você segura o fluxo e não aceita, você puxa para dentro de você. A vida continua sendo experiências sequenciais de troca. Estão passando coisas e você agarrou essa merda para você e por isso você sofre, porque você não aceita as coisas como elas são. Você não pode, em hipótese alguma, mudar ou desfazer o que já aconteceu. Você só tem 2 opções: ou você aceita ou você resiste. E não quer dizer aceitar
quer dizer que você tem que concordar com aquilo. Não, mas se você não aceita, você está resistindo a uma coisa que você não tem controle, que você não tem poder. Tá fazendo sentido para vocês? Eu acho isso surreal. Quando eu entendi isso, fez assim. E eu vou trazer a pergunta mágica que vai salvar a sua vida, tá? Recapitulando aqui só esse começo, porque foi muita informação em menos de 2 minutos, né? A vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca. Vocês têm que entender essa frase como um todo, anota ela e destrincha ela, porque se você entender isso, vai ser maravilhoso. E o sofrimento, ele ocorre quando eu resisto às coisas como elas são. Então, me traíram. Eu não aceito isso! Peraí, mas você pode mudar isso, esse fato? Não. Então, ou você aceita ou você resiste. Quando você resiste, aquilo persiste. Escreve aí. Tudo que você resiste, persiste. Escreve, participa comigo. Quero que vocês participem aqui, que é muito legal a participação de vocês. E vocês vão reprogramando o seu cérebro automaticamente quando você escreve, tá? Então, aceitação, ela é a potência mais maravilhosa da vida. Assim, mas eu não concordo. Não, tudo bem, você não concorda, mas você não aceitar uma coisa que já aconteceu, me fala aí uma coisa negativa na sua vida que aconteceu e que você não aceita. Você sofre por causa disso. Quando você não aceita, você traz para dentro de si. Quando você traz para dentro de si, aquilo fica gerando reflexos. Lembra? Não são pensamentos, são reflexos. Então gera imagens na sua mente, na sua tela mental, e essas imagens ficam o tempo todo ali, ó, porque você está resistindo àquilo e você está segurando. Ao invés de você curtir as coisas novas da vida e as infinitas possibilidades, você resiste àquilo não aceitando. Por exemplo, a Silvéria comentou não ter feito uma faculdade. Isso te gera sofrimento até hoje, correto? Por quê? Porque você não aceitou isso. No momento que você aceita, você faz a palavra mágica. Escreve aí. A palavra mágica é: o que eu posso fazer agora em relação a isso que ocorreu? Não concordo, mas eu posso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Então, como o comentário da nossa querida amiga ali falou, ela sofre porque ela não fez uma faculdade. O que ela pode fazer? Fazer uma faculdade. Mas ela ficar chateada porque não fez, ela fica remoendo. Você tem 2 opções quando isso acontece. Você pergunta, o que eu posso fazer em relação a isso? Porque ou você tem controle, ou você tem influência, ou você aceita, ou você reclama. Então vamos supor, aconteceu uma coisa que eu não gostei, que eu não queria que tivesse acontecido, e eu não aceito. Quando você não aceita, você fica reclamando. Quando você reclama, você está clamando 2 vezes para o universo te mandar de novo. Ficou clara essa questão do sofrimento? O sofrimento nada mais é do que a resistência de algo que aconteceu. Ah, eu estou sofrendo porque fulano morreu. Você pode ficar triste porque a pessoa foi embora, etc. E a tristeza é uma sensação de perda. E a perda só ocorre quando há uma sensação de posse. E nada é nosso. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física momentânea. Tudo vai acabar. As pessoas sofrem porque elas resistem a um fato existente, já ocorrido. Então já aconteceu e eu não aceito. Quando você não aceita, você puxa isso para dentro de você e isso fica refletindo na sua tela mental, fazendo com que você esteja o tempo todo revivendo aquilo. Sua mente não sabe o que é futuro nem passado, porque isso não existe, então ela gera uma química hormonal no teu corpo, chamada cortisol e adrenalina, por exemplo. São um dos hormônios, dependendo do medo, da ansiedade, isso gera cortisol e adrenalina, você começa a tremer, seu peito trava, a respiração fica difícil, você fica com raiva daquilo, e aí você lembra de novo, fica com raiva de novo, você lembra de novo, fica com raiva de novo, ou seja, você está resistindo, aquilo está existindo de novo, resistindo, você está segurando aquele troço que você deveria deixar passar. Já aconteceu, então larga. Se já aconteceu, você pergunta, o que eu posso fazer? Ah, você não pode fazer nada. Então tá resolvido. Você tem influência ou controle sobre tal coisa? Não, não tenho. Então ou você aceita ou você reclama. Aceitar, você se livra e surge a oportunidade de você fazer alguma outra coisa. Quando você resiste, persiste e você sofre.
fico me martirizando. Exato. O que é um absurdo. Jamais denigre a sua própria imagem, ou fale mal de você, ou clame coisas negativas sobre si, ou se colocando como vítima. Você é aquele ser que observa tudo o que acontece. Você não é o seu corpo, você não é os seus pensamentos, você não é as suas memórias, o que ocorreu com você, você não é nada que você viu, ouviu ou sentiu. Você é aquele que viu, ouviu e sentiu. Você não é o que você viu, você é aquele que viu, que observou. Você escreve aí, você não é nada que seja observável. Se você está observando, e aí você precisa ter essa compreensão de que existem dois de nós. Existe o eu superior, o eu sou, e existe o eu inferior, que é o nosso corpo, o nosso nome, a ideia que a gente tem da gente, que é muito conhecido como ego. Ego não é aquela pessoa que se acha. Ego é a ideia que nós criamos de um personagem que nós nos identificamos com ele. Então, eu tenho este personagem que eu atuo, que se chama Luiz Gamonal. E este personagem, ele tem um temperamento e tem uma personalidade. Esta personalidade é o personagem. É como a pessoa age. Personagem. Ela tem um jeito de agir e isso é automático. Quando eu saio desse automático, vou para o meu eu superior, eu paro de sofrer. Tudo na vida, princípio de polaridade. Se você ainda não tem o livro Segredos da Vida, é o início, a base de tudo. Você precisa entender como a vida funciona para que você pare de sofrer, para que você consiga co-criar a vida que você quer. E você só co-cria entendendo as leis, os princípios. Indomável.